Boa noite a todos, eu sou Fernanda Oliveira, aluna da ETEP no curso de Administração. Eu vou apresentar para vocês o desafio profissional. A disciplina é Gestão de Processos Organizacional. Esse desafio profissional, ele constitui por mim, Fernanda Oliveira e Leonardo Leal, e o professor acadêmico é o professor Paulo Bisoli. Processos organizacional é a agregação de atividades e comportamentos executados por humanos ou máquinas para alcançar um ou mais resultados em uma organização. Disciplina gerencial que integra estratégicas e objetivos de uma organização, com expectativas e necessidades de cliente. Esse conceito engloba estratégicas, objetivos, cultura, estruturas organizacionais, papéis, políticas, métodos e tecnologia para analisar, desenhar, implementar, gerenciar desempenho, transformar e estabelecer governanças de processos. O presente trabalho tem como intuito de estruturar e aplicar todos os conceitos de gestão de processos organizacional em uma empresa. O desafio foi estruturado na empresa Viva, no Departamento de Recursos Humanos. O objetivo específico são otimização do tempo, aumento da produtividade, padronização dos processos, diminuição das chances de erros e redução de custos. Falando um pouquinho sobre a empresa Viva, ela é uma empresa brasileira de assistência médica, fundada em 1978 por Edson Bueno, em São Paulo. Possui 150 mil beneficiários e conta com uma extensa rede médica credenciada no país, que abrange cerca de 10 mil prestadores de serviço. Sua missão é ajudar as pessoas a viver de forma mais saudável e contribuir para que o sistema de saúde funcione melhor para todos. A sua visão é a integridade, a compaixão, os relacionamentos, a inovação e a performance. Vamos falar um pouquinho sobre as etapas da gestão de processos organizacionais. Vamos começar com a identificação, que essa primeira etapa consiste em listar e coletar informações básicas sobre os processos que estão sendo executados na organização. Temos a priorização, é uma etapa muito importante, permite a concentração dos esforços e a distinção dos recursos da instituição para o gerenciamento dos processos organizacionais. Temos também a coleta de informações. Essa etapa envolve coletar as informações para entender como um determinado processo organizacional ocorre. Temos também o mapeamento, que a partir das informações coletadas sobre o processo, deve se traduzir através de representações textuais e gráficas. Dando continuidade nas etapas de gestão de processos organizacionais, temos a análise, que após o mapeamento e a transcrição do processo no POP e fluxograma, é possível seguir para a etapa de análise dos caminhos que o processo segue e a forma com que as atividades são executadas, visando a identificação de possíveis problemas, gargalos, ineficiências, retrabalhos e quaisquer outros obstáculos. Temos também o controle, que com o processo mapeado também é possível realizar de forma mais efetiva o acompanhamento e o controle do desempenho do processo, visando monitoramento dos resultados gerados pelo processo. Temos também o redesenho, melhoria, que é a partir da identificação dos problemas e entraves inexistentes nas atividades que compõem o processo, participar do desenvolvimento de possibilidades de alterações que possam representar melhorias ou redução de danos e, consequentemente, causado pelos problemas identificados. Falando um pouquinho sobre o fluxograma, que é uma representação gráfica de um procedimento, problema ou sistema, cujas etapas ou módulos são ilustrados de forma encadeada por meio de símbolos geométricos interconectados. A BPMN trata-se de conjunto de regras e símbolos usado para representações de processos. Falando um pouquinho sobre o organograma, que é um gráfico que representa a estrutura formal de uma organização, ou seja, é a representação gráfica clássica de uma estrutura organizacional. Então temos o organograma o clássico, que também é chamado de vertical, e abaixo eu coloquei alguns exemplos de não clássico, tá? Que temos em barra, em setores, radial. Temos também bandeira, organograma linear de responsabilidade, que é o OLR, o informativo.
Procedimento operacional padrão, o famoso, conhecido como POP, é um documento organizacional que traduz o planejamento do trabalho a ser executado. Representa a descrição detalhada de todas as informações e medidas necessárias para a realização de um processo organizacional. Vou falar um pouquinho sobre a metodologia. Primeiramente, compreender em detalhe como as coisas são feitas, Com base no nosso desafio, utilizamos as etapas de gestão de processos organizacionais, junto com o conteúdo ministrado pelo professor. Foram utilizadas a identificação, a priorização, a coleta de informações, o mapeamento, análise e o controle. De início, coletamos as informações que envolvem o processo de recrutamento e seleção, onde o processo era feito manualmente. Analisamos input de currículos, diretório onde ficam armazenados os currículos, a necessidade do retrabalho no contato com candidatos e a etapa do processo. Conversamos com o gestor de recursos humanos, junto aos gestores, para entender o processo decorrente de um profissional e sua admissão. Atualmente não existe processo desenhado, não tem o fluxograma e nem o POP dos seus processos. Então, fechamos a situação atual da empresa, que foram observados os problemas em questão. O departamento estudado não tem processo desenhado, não há padronização dos procedimentos, não utiliza a tecnologia para aprimorar o trabalho, não existe formulário e nem fluxograma das atividades, gerando retrabalho e uma carga excessiva de tempo no trabalho. Diante dos problemas apresentados, temos as seguintes propostas: checklist, os quais podem ser feitos por meio de planilhas simples e ajuda na organização dos dados coletados e sua padronização. Estabelecer e padronizar os processos de recrutamento e seleção de pessoal da operadora. Estabelecer um padrão de qualidade aos seus processos e mantê-los com mais eficiência. Criar o POP, onde é descrito todo o processo a ser seguido. Criar canais de divulgação de vagas com os cargos específicos, onde os currículos são armazenados em nuvens, cada cargo na sua respectiva pasta, otimizando o tempo de triagem dos currículos. Usar a plataforma digital para as entrevistas, pode ser via Zoom, Google Meets ou chamada de vídeo, otimizando o tempo gasto. E após a seleção, o profissional recebe um link direcionando com o próximo passo para a admissão. Ele mesmo sobe para a plataforma os documentos pessoais, incluindo as informações necessárias. Com isso, transformamos as atividades manuais em atividades realizadas de maneira automatizada. Diante do objetivo proposto no desafio, concluímos que a gestão de processos bem definida e estruturada na organização ou em qualquer tipo de empresa e porte é um dos componentes principais para que ela cresça de maneira efetiva. A acirrada concorrência faz com que os novos métodos e estratégias sejam traçadas, com o objetivo de elevar o nível de desempenho da empresa e seus respectivos resultados. Abaixo estão as referências bibliográficas utilizadas no desafio.